Tá gravando. Por que vocês estão rindo? Bom, para falar a respeito sobre a CVV, sobre a matéria ali, que foi o que a professora perguntou, o que a gente está achando sobre a depressão, ansiedade, sobre o bullying. Eu acho muito bom ter isso num colégio, numa sala de aula, porque é um lugar onde o assunto fica mais aprimorado, a gente consegue entender mais, a gente ouve mais casos, porque em casa, no trabalho, pode até conversar a respeito disso, mas nunca é um assunto tão aprofundado que nem a gente teve ali. Sobre a palestra da CVV eu aprendi muita coisa em questão de ouvir as pessoas, porque eu não deixava espaço para ninguém ouvir, não deixava brecha, eu só queria despejar as minhas coisas. Eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, então eu comecei a prestar atenção também nas coisas que as pessoas falavam e ver as pessoas que têm ao redor de mim e ver, não tentar ajudar, mas pelo menos ouvir o que elas têm a dizer e não ficar só despejando os meus problemas. Então eu acho muito bom ter isso em sala, falar sobre o bullying, as coisas, para quem já praticou, para quem já recebeu, né? Então eu acho muito bom. Sobre o nosso projeto, como é depressão suicida, que nem eu sempre bati, digamos ali, ficava teclando a tecla ali que eu queria do suicídio, porque digamos assim, na minha família, a família do meu marido, o pai dele tentou 5 vezes suicídios, então, e graças a Deus não conseguiu, digamos assim, né, claro, mas ele tentou as 5 vezes, a última, ele tentou 4 vezes no rancho, no galpão, que ele amarrou, só que todas as vezes, hoje ele conta pra gente que ele escutava uma voz e ele acordava caído no chão. Ele escutava uma voz que dizia pra ele que era pra ele ir pra dentro de casa, que alguém ia ajudar ele. Ele foi pra dentro de casa, isso era de manhã, ainda madrugada. Ele foi pra dentro de casa, mas foi pro banheiro. No banheiro ele pegou uma camisa social e ele tentou se enforcar com a camisa social. A minha sogra escutava, estava na cama, né, todo mundo dormindo, ela escutava, parece que tinha um gato, assim, quando tá engasgado, afogado, que assim, daí ela levantou para ver e a luz do banheiro estava acesa. Graças a Deus ele não tinha passado a chave na porta. Ela entrou, ele já estava, saía sangue pelo nariz, pela boca, já estava, e daí ela berrou. E a sorte que estava o noivo da minha cunhada lá, que ajudou ela, porque quando a minha cunhada viu, ela já desmaiou. Pularam os dois, deu laço para eles conseguirem soltar as mãos dele, que ele puxava a camisa assim. Então, daí depois disso, a gente internou ele. Ele ficou 2 ou 3 semanas, agora eu não estou bem lembrada, no Samar. Até porque o tratamento para depressão, o remédio começa a fazer efeito após 15 dias. Então, nisso ali, ele ficou ali. A gente vinha ali. Só que é muito... Hoje em dia, assim, eu falo disso. Mas foi difícil para mim. Foi difícil, principalmente pro meu marido, que era pai dele. Digamos assim, mas a gente sempre estava ali para apoiar ele, para tudo isso. Hoje em dia, ele tá bom. Toma os remédios dele. Até agora teve um tempo que ele disse que estava bem e não queria tomar o remédio dele. Só que a gente começou a notar de novo que ele tá... Fica aquela pessoa, quando tá falando com ele tá distante. Tu percebe que ele tá distante. Daí, eu só lembro, ele vai se consultar, continua tomando os remédios, mas vamos ver no que vai dar isso. E fora isso, eu também já tive depressão. Então, assim, foi uma fase bem difícil pra mim, porque, digamos assim, eu chegava do serviço em casa, só chorava. Eu ia pro serviço, eu tava chorando. E, digamos assim, eu queria me isolar de todo mundo. Então, assim, pra mim, foi bem difícil, digamos assim. Não consigo falar. Eu vou dar um abraço nela, cara. Fica calmo, fica calmo. Não precisa chorar, não. Tá tudo certo. Já passou, não passou? Que bom. Graças a Deus. Que bom. Então, hoje, assim, aquela roda que a gente teve do CVV, eu vi que a gente, muitas vezes, digamos assim, eu sempre fui muito espontânea de colocar tudo pra fora.
Nunca fui de escutar ninguém, digamos assim. Se tu falasse uma coisa pra mim, eu já te dizia uns 3, 4. Então, teve um tempo que foi aí, eu acho que onde eu me afundei. Porque eu não revidava mais nada. Todo mundo pisava em cima de mim, não tava mais nem aí. Foi aonde que chegou, digamos assim, no meu limite. Daí eu me isolei de todo mundo, pedi a conta no meu serviço, que eu já estava há 7 anos lá. Fiquei um tempo em casa, fui no médico, procurei ajuda, né? Porque meu marido, ele perguntava, o que tu tem, por que tu tá chorando? Nada, eu nunca tinha nada, porque eu não queria contar pra eles o que eu tava passando. Então, assim, com o tempo, eu consegui, assim, pular essa fase da minha vida. Hoje, assim, eu não fico guardando mais, porque eu sei que se eu ficar só escutando, só levando, eu sei que eu vou me afundar. E eu sei que é difícil para as pessoas que dizem assim, passou por depressão, mas hoje eu tô boa. Mas sempre vai ter seus altos e baixos assim no dia a dia. Então, o CVV ali, eu aprendi que eu tenho que escutar, digamos assim, porque antes eu também tinha o costume. Agora na firma, a questão da roda que a gente fez lá embaixo do abraço, muitas vezes porque eu fico na cozinha, passo o café, então eu fico umas 3 horas na cozinha lá. Todo mundo vem na cozinha. E digamos, cada um que trabalha lá comigo, eu conheço. Quando tem alguém que muitas vezes tem um rapaz que trabalha na engenharia, o Arthur, a mãe dele trabalhava comigo. Eles sofreram um acidente, a mãe dele morreu, ele tinha 13 anos. Então, quando é aniversário dela, dia das mães, Natal, para ele é muito difícil. E digamos, eu como amiga, que eu era da mãe dele, digamos assim, eu sempre chego e dou um abraço nele. Eu disse, vem cá, eu quero te dar um abraço hoje. E ele muitas vezes vem, somente esses dias, que foi o aniversário da mãe dele, então ele veio assim, ele disse, tá sendo muito difícil hoje pra mim. Ele disse assim, pensa pelo lado positivo. Ela tá tão feliz, olha o homem que tu virou hoje. Tu continuou os estudos, podia ter se perdido. Ter ido nas drogas, ter virado álcool, mas não, o que tu fez? Focou nos teus estudos, graças a Deus ajeitou um serviço ou empresa que te ajudou, pagou a tua faculdade, hoje tu é engenheiro. Tu tá aqui. Então ela deve ter muito orgulho de você. E sempre quando precisar, eu tô aqui. Às vezes, o que fez o rapaz ser tudo isso pode ter sido aquele abraço que a pessoa deu, aquela conversa amiga que a pessoa deu. Eu acho que ajuda muito uma pessoa que tem depressão. E eu espero... Alguém quer mais falar alguma coisa? Eu espero que... É um vídeo simples, eu sei. A gente teve aqui o nosso... a abertura do coração da nossa amiga. Que alguém aprenda alguma coisa, tire alguma coisa de lição sobre isso. Porque tem muita gente que precisa de um abraço, de um carinho. Às vezes, só de ouvir, deixar a pessoa ouvir, né? Você tá conversando ali, às vezes você não vê que tá sufocando. Então, alguma coisa? Uhum. E hoje, quando a gente, na sala de aula, quando a prof se abriu para nós, eu senti, porque eu também já tive isso, só que eu nunca cheguei a tentar, mas muitas vezes eu pensei. Então, assim, foi difícil para mim segurar, porque minha vontade era de chorar, ir lá e abraçar ela, mas eu disse assim, tudo na vida da gente, às vezes a gente tem que olhar para o próximo e ver, não enxergar só o lado da gente, enxergar que tem mais gente que precisa às vezes bem mais do que a gente. Então, sempre olhe para o lado antes de tu falar alguma coisa, pense bem antes de falar. Não saia já dizendo as coisas da boca para fora, porque depois quando tu estiver sozinho e tu lembrar do que tu fez, tu vai parar e pensar e vai se arrepender. Só que daí vai ser tarde. É isso. Então tá bom, fica aqui o nosso recado. Ouça mais, preste atenção no que está ao seu redor e sejamos felizes.